Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Se eu pudesse falar com um garoto que desmontava bicicletas no quintal de casa, eu diria: continue sonhando. Um dia você vai consertar máquinas que voam. E aqui estou eu, mecânico da Latam. Às vezes, quando eu olho para uma aeronave decolando, não vejo só uma máquina gigantesca cruzando o céu. Vejo um sonho que eu ajudei a manter vivo. Meu nome é João Conquista, sou mecânico de aeronaves na Latam e essa é a minha história. Bom, eu venho de uma família simples. Desde pequeno, sempre fui curioso com tudo que tinha parafuso e engrenagens. Desmontava carrinho, consertava minhas bicicletas, mas nunca imaginei que um dia eu estaria tocando em uma aeronave com minhas próprias mãos. Entrei na Latam com muito esforço, com muito estudo e vontade. Lembro do primeiro dia de trabalho, com muito entusiasmo, de repente se passaram 7 anos. Ser mecânico de manutenção não é só realizar nossas obrigações diárias, é cuidar de vidas, cara. Cada voo que decola é um voto de confiança no nosso trabalho. É isso que me move. Enquanto muita gente dorme, a gente está lá, no hangar, em oficina, na pista, onde é que seja, com nossos olhos atentos, o coração sempre comprometido. Tem dias que de verdade são longos, mas sabe o que nos mantém firmes? O propósito. Saber que nosso trabalho silencioso garante que o sonho de nossos clientes alcance seus destinos. A Latam não é só uma empresa onde eu trabalho, é parte da minha identidade, que aqui é o que eu aprendi, o valor da excelência, né? Da segurança, da responsabilidade com cada detalhe. Aqui encontrei uma segunda família, uma equipe que veste o uniforme Latam com o mesmo orgulho que eu. Porque quando a gente ama o que faz, não tem cansaço. A gente tem entrega, tem honra. E hoje, no Dia do Mecânico de Aeronaves, não é só um reconhecimento profissional. É um tributo aos nossos esforços, à nossa dedicação, ao nosso amor pela aviação. É o nosso momento de mostrar que somos mais do que técnicos. Somos guardiões do céu. Com orgulho, emoção e a certeza de que faço parte de algo muito maior. Levar os sonhos e conectar pessoas. Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui com o nosso projeto, hoje com um amigo muito especial da Asa Fixa, João Victor. Ele tem 7 anos de experiência e trabalha hoje na Latam como mecânico de sistemas. João, quero te agradecer pela sua presença, tá participando aqui com a gente desse nosso projeto, poder estar contando um pouquinho da sua jornada aí, da tua história da aviação. E para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o João Victor? Claro, vamos lá. Meu nome é João Vitor Conquista, tenho 29 anos, trabalho no Heavy Maintenance aqui na Latam, em São Carlos. Quem me indicou aqui para essa conversa foi o Rafael Murta, um cara que eu admiro muito. E agradecer, cara, de estar à frente a você, poder compartilhar da minha história também. Vou ficar muito feliz. E você que está nos assistindo também, que sirva de inspiração para a sua história e manutenção, enfim. Legal, João, é bom estar conversando com você, porque assim, nós pegamos aqui pessoas com muita experiência na aviação, né? Então, assim, você é um cara mais novo, você é um cara que está, assim, recém-iniciado, porque eu falo recém porque 7 anos eu ainda considero bem novo ainda para aviação, mas é um cara que já está com um currículo legal, já está com uma bagagem legal, e assim, quando o Murta falou sobre você, eu falei, não, vamos conversar com ele que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. João, vamos lá.
Como começa a sua história dentro da aviação? O que faz você despertar para a aviação? Tá, perfeito. Eu amo contar minha história, tá? Quem senta do meu lado e quem me conhece, eu gosto de contar minha história. A minha história não começou em 2018 na Latam, cara. Ela começou quando eu era criança. Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, na Vila Formosa. E, cara, você sabe como que é São Paulo. Passava muito avião em cima de casa. E, Uhum, cara, era o dia inteiro. Passava avião, eu corria lá ver. Passava avião, eu corria lá ver. E isso despertou algo em mim, foi natural, assim. Eu amo aviação, amo avião só de ficar olhando. Cara, não sei te falar, te mensurar a distância que era daquele aeroporto, mas os aviões passavam muito baixo. Cara, tempos se passaram demais, e aí meus pais fizeram algumas transições entre São Carlos e São Paulo. Em 2011, eles abriram um restaurante e eu comecei a trabalhar com eles. Minha ideia era essa: trabalho com meus pais, o dinheiro que eu conseguir, eu quero ser piloto. Era essa a minha definição. Eu quero ser piloto. E, cara, eu abdiquei 7 anos da minha vida junto com meus pais ali, trabalhando nesse restaurante e tal. E 2014, 2015, eu falei assim, cara, não tô conseguindo juntar essa grana. Tá muito pesado ou sonhar muito alto ser piloto. E a gente morava, cara, pertinho da faculdade. uhum, Então, minha mãe falou assim, cara, tem um curso ali de manutenção de aeronaves, por que você não vai lá ver? Aí eu falei, será que é legal, cara? Será que é interessante? 2016 eu estava ingressado nessa faculdade. Então eu fiz o meu tecnólogo de manutenção de aeronaves, com término em 2018. 2017, mais ou menos, um ano antes, o restaurante uhum, fechou. E eu falei assim, cara, ferrou. Como que eu vou pagar essa faculdade, né? Cheguei um professor meu, eu falei, cara, eu preciso pagar a faculdade, só que eu não vou ter condições, cara. A única forma, assim, de eu estar pagando minha faculdade, minha renda, era trabalhando com meus pais e cedendo dessa grana para pagar a faculdade. Então, infelizmente, vou ter que parar. O cara falou assim, não, pelo amor de Deus, cara, você tá na reta final, você não pode parar, você já tá engrenado. Você toparia fazer uma monitoria? Eu falei, claro, cara, se pagasse minha faculdade, vamos para cima. uhum. E aí ele me deixou ainda escolher umas matérias que eu tinha é, mais habilidade sobre ela, que Mais no caso afinidade. era sistema de trem de pouso, hélice, e o pessoal da sala tinha mais dificuldade. Eu falei assim, beleza, João, vai lá e chega um pouco mais cedo. Então, 2018 eu entro na Latam, consegui fazer o término dessa faculdade e entro em oficinas. Eu entrei numa oficina, hoje ela faz um conjunto ali de oficinas de fabricações. A Uhum. oficina de fabricação é um conjunto hoje de oficinas, é miscelâneos, é silk, é tapeçaria, é termoplástico, enfim. E aí, cara, eu caí ali na tapeçaria. Inclusive, eu assisti o podcast do Denis e ele fala que teve investimento nessa tapeçaria e eu mal sabia que foi ano-luz atrás, né? Isso. Cheguei lá, já tava tudo perfeito, já tinha todo o desenho de como que o pessoal faria os tapetes das aeronaves, já tava tudo recortado, tudo bonito e tal. Mas ali eu fiquei só 3 meses. Dali, fui para a oficina do lado, chamado termoplástico. Então, para você que está nos assistindo, o que que é o termoplástico, né? Tudo que envolve conforto e aparência está dentro do avião, um encosto, um braço, a mesa que você ingere os alimentos, enfim. É ali que a gente fazia as nossas fabricações. E, cara, para mim foi uma surpresa. Eu entrei naquela oficina ali, eu falei, cara, é aqui que tem fibra de vidro, fibra de carbono, é aqui. Ah, nossa, cara, aquela máquina que faz esses tipos de braço, de poltrona. Eu falei, tô apaixonado, cara. E ali se passaram 9 meses, mas foi os 9 meses mais investidos da minha carreira. Porque eu pude sair da minha faculdade. E nesses 9 meses eu só pensei uma coisa comigo: eu preciso tirar minha CCT. Foi o único meio de crescimento que eu pensei. Eu falei assim, cara, eu preciso tirar minha CCT. E a faculdade, o tecnólogo de manutenção,
ele me concedeu poder tirar as três carteiras. Então você pode tirar a célula, GMP e aviônico. Eu Uhum. falei, cara, vou estudar. E nesses 9 meses foi o meu objetivo. Então, dentro dos 9 meses eu fui lá, fiz as provinhas e passei e obtive minhas três CCT. E por incrível que pareça, todo esse processo de oficina que eu entrei como ajudante. Então, se você ouvir falar, poxa, lá o cargo na Latam era auxiliar, júnior, pleno sênior, eu entrei antes do auxiliar, eu entrei como ajudante. E ali eu passei um período para que eu pudesse finalizar toda a minha faculdade, pagamento, enfim. Tive ótimos líderes ali, cara, foi muito bacana e tal. Só que eu falei assim na minha cabeça, eu quero ir para um hangar. Só que nesse momento surgiu oportunidades, como um rapaz tão novo, tem três CCT e tá solto assim em oficinas e tal. Quando veio um cara, ele chama Emerson, hoje ele tá na Embraer, ele falou assim, João, eu vi que você tá participando de um processo, cara. Você tem interesse de ir pro trem de pouso? Eu falei, nossa, cara, trem de pouso? Pra mim vai ser uma honra, cara. E aí eu me lembrei Uhum. das minhas aulas de monitoria. Ele falou assim, então vem cá na oficina e tal. Cara, a hora que ele me colocou na oficina, pensa num hangar enorme, assim. Lá tinha vários chipsets de trem de pouso. Ele falou assim, João, é o seguinte, cara. Vou puxar você para minha oficina, mas é o seguinte, eu quero que esse trem de pouso entre aqui, passa por overhaul, eu preciso de um, dois, três turnos, eu preciso de X pessoas, eu quero que ele saia lá em 7 dias, 14 dias, não lembro, para falar a verdade, quantos dias eram. E na minha cabeça estava assim, meu Deus, como que eu vou montar esse projeto? Eu não entendo nada sobre CAD, nada que pudesse arremeter projeto. Ele falou assim, confio em você, tal, 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 tal. De repente, cara, eu volto pro termoplástico, esse cara, ele foi desligado da empresa e meu processo ficou vago. Eu falei assim, caramba, vou permanecer no termoplástico. De repente apareceu o Vanderlei. Vanderlei me pega pelos braços e falou assim, você agora, a partir de hoje, é do time de emergência. Nós vamos trabalhar com escape slide. São as escorregadeiras, né? Então, fui para essa oficina. Cara, a maior oficina que nós temos hoje na Latam é a oficina de escape slide. Então, o pessoal lá é capacitado para escape de A320, 67, 50, enfim, é uma variedade de capacitações. E ali o Vanderlei falou assim, cara, eu preciso muito de você aqui, mas eu preciso mais de você ainda no vaso de pressão. E o que era o vaso de pressão para você que assiste? São garrafas de oxigênio, são garrafas de cilindro, então extintor, né? Então mexi muito com a ATA 35. Ele falou assim, ó, preciso de você responsável pela ATA 35. Tudo bem? Eu falei, Vanderlei, bora pra cima. E nessa oficina foi onde eu fiquei minha maior parte do tempo. Uhum. 3 meses eu fui promovido para júnior. Cara, para mim foi uma alegria. Então, ali de fato começa o meu crescimento. Eu falei, cara, então se eu desenvolver isso, se eu estudar isso, achei o caminho. Eu achei o caminho, cara. Era a luz no fim do túnel. Preciso seguir nesse caminho. E aí nessa oficina eu começo a pensar sobre o que é o FA. Aí eu falei assim, bom, vou começar a mentalizar isso, vou começar a orçar isso. Quero saber mais sobre isso. E aí, cara, me arremetia a muitas coisas assim. Cara, eu preciso estar frente ao avião. Aqui é da hora. Aprendi o que que é o CMM, aprendi como ver a efetividade, aprendi muitas coisas. Aprendi dar os torques, aprendi metrologia, etc. Mas eu precisava ver como que era o hangar. E aí, cara, eu cheguei no Vanderlei e falei assim, Vanderlei, cara, isso depois de 2 anos. Falei, talvez você não goste muito do que eu falo, mas eu preciso estar frente ao avião, cara. Eu estudei isso lá na faculdade e eu preciso entender o que que é o avião. Ele falou assim, mas por que você quer ir para lá? Eu falei assim, cara, eu tenho o objetivo de tirar a FA. Você topa? Ele falou, cara, se é o seu sonho, se é o seu objetivo, você vai. Me inscrevi em umas vagas internas, me ligaram, fizeram uma entrevista comigo. 2021 eu estava no Heavy Maintenance.
E aí, quando eu comecei a trabalhar em motores, comecei a trabalhar um pouco em outras áreas, por mais que é algo assim centrado, o MRO também existe alguns gaps que você consegue trabalhar em outras áreas, mas não assim de fato definitivo, como eu fiquei tanto em motores como em sistemas hidráulicos. Comecei a apresentar projetos, comecei a entender o que que era avião. Então, de 2018, perdão, de 2021 até 2024, cara, eu falei assim, eu quero entender sobre avião. Então, eu parei tudo que eu estava fazendo da minha vida, falei assim, eu quero entender sobre isso. E aí, enfim, foram cursos, foram dias trabalhados, foram dúvidas, foram problemas, foram experiências que eu tive passando por ali, até chegar onde eu tô hoje. Então, assim, um relato breve de 2018 a 2025, desse jovem, assim, de 7 anos de casa, tenho muita história para contar. Se eu fosse fragmentar cada ano, a minha história, a princípio, é essa, né? Hoje, então, eu faço parte do sistema, de sistema e estou em sistemas hidráulicos. Conquista, é legal ver a forma que você fala, né? A gente consegue perceber a paixão, né? E o amor por aquilo que você está fazendo, né? A vontade, né? Do que você está fazendo. E olha como é legal. Você abriu um questionamento para mim aqui agora a respeito da faculdade. Por quê? Qual é o caminho normal para quem quer entrar na aviação, né? Na manutenção. Vai procurar um curso, né, voltado para aviação de formação de manutenção. Conta pra gente um pouquinho como funciona a faculdade de manutenção tecnólogo. Quanto tempo dura? E você falou que ela te habilita as três carteiras. Como funciona esse processo? Tá, vamos lá. Então, para você que ficou interessado no sistema de como ser um mecânico de manutenção e ter essas habilitações, né? Uhum. Vamos lá. Hoje, o sistema ANAC ele tem tido algumas reformas em questão de grades, talvez inserido algumas novas matérias e tudo mais. Mas vou te explicar de modo generalista, tá? Certo. Então, hoje você precisa fazer um curso técnico, no meu caso, só para você entender, tá? Um sistema hierárquico técnico, tecnólogo, engenharia, só para você entender. Isso. No meu caso, eu fiz o tecnólogo, foram 3 anos, então eu entrei em 2016, com término em 2018. Nesse curso, o que que você vai aprender? Um módulo básico, onde você vai enfrentar física, matemática, metrologia, coisas do básico. Geralmente essa grade ela percorre geralmente uma graduação. Ela é o básico, ela é a base de tudo isso. Uhum. Então, após você ter feito o básico, que geralmente percorre aí de 6 meses, mas como o fato meu que era um curso superior, se prolongou a um ano, então tem algumas matérias inseridas nesse processo. Mas Certo. tudo bem, só para você entender. Então você realizou esse básico, depois você precisa se especializar em algum lugar, que nós chamamos de, vou chamar de célula para vocês entenderem. Então, o Uhum. célula já é algo específico, e aí você realiza o específico. Aí eu quero a mais, eu quero um GMP, eu quero um grupo motopropulsor, que é motores. Putz, cara, eu tenho mais interesse em aprender motores. Então, é um sistema integrado. E aí o aviônico é algo mais, vamos dizer assim, não é um negócio à parte, mas é um plus, vamos dizer assim. Tem gente que prefere fazer, tem gente que não prefere. Hoje as vagas geralmente solicitam que você tenha célula e GMP. Se você tiver só célula, maravilha. Se você tiver GMP, legal. Se você tiver aviônica, é um plus. Então, Melhor. assim, nos 3 anos que você nos 3 anos, ou curso técnico que você fazer, procura saber qual que é o período e qual que a Agência Nacional da Aviação Civil está regulamentando, ver o período que vai ser isso, mas geralmente percorre nessa faixa etária de tempo, né? Então, e quando você termina o tecnólogo, você já está habilitado a fazer as provas da ANAC? Você pode fazer as três provas, GMP, célula e aviônica? Sim, você pode, após você terminar todo esse ciclo, você já pode estar, você está hábil a fazer essas provas e está licenciado, né? O seu certificado já vai estar aprovado. João, é legal saber porque ele abre mais um leque, né,
para quem quer cursar e quem quer entrar na aviação, na área de manutenção. João, outra pergunta que me gerou é a respeito dos termoplásticos que você falou que trabalhou nas oficinas. Conta um pouquinho pra gente da oficina, como ela funciona. Tá, vamos lá. Essa oficina, cara, foi minha pioneira, assim. Eu entrei nela e eu fiquei responsável por estar cuidando de algumas fabricações, de vários componentes em si. Mas para você ter uma ideia, a nomenclatura é sobre oficinas de fabricações, a gente tinha que gerar, várias peças. Então lá dentro, cara, tinha uma máquina a vácuo, que inclusive foi tema do meu TCC na faculdade. Uhum. Essa máquina, ela tinha uma pressão superior, uma pressão inferior, e a gente coloca tipo de uma chapa no meio dela, e ela esquenta, tem algumas resistências na volta dela, e ela deformava conforme o tempo, e formava a peça. Então, ali eu aprendi muito, eu queria entender sobre aquela máquina, e não funciona só em base dessa máquina, tá? Reparos também nos bracinhos da aeronave, né, nos armes, tinha sobre reparo de polímeros, elastômeros, tinha vários componentes que você tinha. é, ca- é, Você era capacitado em fazer esses tipos de reparo, era permitido pelo fabricante, e ali eu pude aprender muito, cara. Muitas pessoas experientes que passaram pelaquela área que me ensinaram, e, cara, foi muito legal. Não, é legal porque eu lembrei, quando eu cheguei na Varig, eu fui nessa oficina e eu vi o pessoal fazendo a fabricação de encosto da cadeira de passageiro. É de Exatamente isso, encosto. uma máquina grandona, eles colocavam uma chapa cinza. Eu não lembro qual era o material, parecia um É o plástico, mas não ABS. era. O ABS, o ABS. ABS. Colocava o ABS, só que eu lembro, não sei se eu estou enganado. A da Varig, eu acho que era assim: a máquina ela segurava a chapa de ABS e ela esquentava um pouquinho a chapa e entrava na Uhum, pressão negativa e positiva, uhum, na pressão uhum. positiva e negativa, né? E fazia a deformação de, cara, cara, eu fiquei encantado com aquilo quando eu vi. Falei, cara, dá pra tu fazer qualquer coisa aqui com essa Cara, máquina. hoje, sim, hoje ali o pessoal mexe com resina epóxi, fibra de vidro, fibra de carbono. Todas as janelas dos aviões passam por um período um processo de ultrassom. Então você vê a espessura da janela. Que legal, Cara, cara. hoje ali eles têm torno. É, tá uma oficina muito mais aprimorada, muito legal, cara. Eles investiram, a viabilidade daquela oficina tá muito incrível. Não só aquela, como todas as oficinas de fabricações. Nós estamos falando de uma oficina. Imagina todas as outras, né? Então foi muito legal, um investimento muito forte tem sido ali. Você falou que fibra de vidro, fibra de carbono, resina epóxi tem ligação com a oficina de estrutura composta? Tem muito, só que eu não fiz parte dessa oficina e Uhum. essa é coisa separada, tá? Então, tipo Hum. assim, existia alguns tipos de reparo que era permitido a gente utilizar esse tipo, de material, mas não era designado como oficina de material composto. Hoje você tem mais componentes severos, maiores, que estão indo e sendo direcionados para uma oficina específica para esse tipo Legal. de reparo. Agora, a oficina do termoplástico ela era mais envolvida por algo de fabricação e alguns reparos, intermediários ali. Não, legal. O João, é bom ter esse tipo de conversa, porque a gente consegue explicar um pouquinho aquilo que a gente estava conversando até em off, né, da generalidade da aviação. Porque, assim, não é só o avião em si dentro do hangar, né, cara? É uma rede de apoio que você tem em volta de oficinas, como você falou, de fabricação, de controle, de qualidade, de manutenção de componentes. A aviação de asa fixa, ela acaba sendo muito setorista, né? Sim, sim. Se você pegar hoje na Latam, claro, existe em diversas áreas, mas para você entender, hoje a gente separa oficinas e a gente separa hangar. Cara, em oficinas você vai encontrar rodas e freios, você vai encontrar emergência, DG, pneumática, hidráulica, Trem de pouso. o trem de pouso, usinagem, elétrica, eletrônica, tá? Então, tipo assim, você imagina você estando aqui no hangar, você fragmentando toda a aeronave e colocando ela para reparo. E, cara,
É muito Hoje, legal, né? você pode trabalhar a área que você quiser escolher, cara. Hoje tá uma margem, né, que nem você acabou falando, né, generalista. Meu, tem muita margem para você trabalhar. Você quer trabalhar com workshop repair, você pode trabalhar, cara. Você quer entender sobre CMM. Eu quero destrinchar aquele componente bancada. Bom, perfeito. Aqui tá meu IDG com trocentas peças para mim trocar e aprender e mergulhar no mundo do CMM. Bom, mas eu preciso entender qual que é o funcionamento, uma remoção e instalação do EDG. Eu vou para o hangar. Então, cara, tem muito disso na Latam. Hoje está sendo bem dinâmico essa área, assim, sabe? Estão dando muitas oportunidades em vista disso. Não, legal. E pegando essa sequência que você falou a respeito da oficina de Skip Slide, é o nome da oficina Skip Slide mesmo? Escape é emergência. Emergência, né? Emergência, Na emergência. Varig, acho que era Salvatagem, o nome da oficina. Que acaba, só muda Salvatacho. assim, né? Depende, Tá, vai mudando. Cara, eu beleza. lembro que eu ficava encantado e quando eu ia lá, por quê? Bote inflado, escorregadeira inflada, aqueles troços gigantescos, o pessoal fazendo inspeção dos coletes, fazendo calibração de garrafa, de relógio. E quando tinha o cheque das escorregadeiras na aeronave, era praticamente um show, né? É, é, a gente costuma chamar de deployment, né? Isso, Hoje, antigamente sim, fazia esses deployment em hangar, mas hoje não se faz mais, todo deployment é feito lá em oficina, pelo fato de ser um ambiente mais seguro, mais é, controlado. com técnicos mais apurados sobre o conhecimento daquele componente. Então, mas o acionamento é o mesmo, cara, é muito top, é top, fazer o deployment do skip é a alegria É muito de legal, né, qualquer cara? mecânico ali, É só é você bom. vendo mesmo para você entender. Eu lembro que a Varig começou a operar o 777 e foram fazer a primeira vez na aeronave. Cara, fizeram assim uma coisa cinematográfica. Foi equipe de filmagem, iluminaram, fizeram tudo para poder registrar. Cara, e foi muito legal. Quando estoura aquele troço que sai, que ele sai armando, é muito bacana, cara. É muito bacana mesmo. A gente acabou prezando muito mais pela segurança. Hoje você vê que tem vários dispositivos, pinos de segurança para que evite esse próprio deployment. É. Então, é pino do tamper, é o pino da garrafa, enfim, é técnicos com cursos especializados sobre esse tipo de situação. É um pessoal mais de interna que fica responsável por isso. E, cara, remover aquilo lá, enviar para a oficina e lá o pessoal cuida melhor desse caso. Não, é legal pra caramba. E aí, vamos lá, João, dando prosseguimento. Eu tô te chamando de João de Conquista, eu tô misturando tudo aqui, mas não tem problema não. Então, Não vamos lá. tem. Aí você consegue ir pro hangar, de frente pro avião como você queria. Como foi essa experiência aí? Conta pra gente. Como está sendo essa experiência pra você? Tá, cara, o cara me liga e fala assim: João, sobe aqui que eu não tô entendendo nada do seu currículo. Sobe pra cá porque você quer tirar o FAA, velho. Chega aqui, vamos conversar. Eu chego nessa mesa, tinha coisa de 5 líderes. Ele falou assim: me explica seu currículo aqui. Como assim você tem 3 carteiras, cara? Você tá em oficina lá, velho. Você não quer desbravar desse seu conhecimento? Eu falei: não, cara, eu não conheço muita coisa, não. Eu simplesmente fiz o que era para ser feito, né? A agência, ela solicita isso e a empresa exige isso. Então, eu tô dentro dos conformes do que tá pedindo as regulamentações. Ele falou assim: você quer ir para qual área? Eu falei assim, tô podendo escolher, cara? Ele falou assim, você tá podendo escolher. Eu falei assim, eu quero ir pra sistema. O pessoal fala bem de sistema. Ele falou, você tem certeza, cara? São finais de semanas aí, você sabe que hangar é correria, que você vai ter que abdicar aí de alguns feriados, tudo bem pra você? Eu falei assim, tudo bem, cara, eu quero aprender sobre avião. E aí eu chego, nós chamamos lá de linha 3, né? Cheguei na linha 3, cara, ansioso em aprender. E aí quando eu dei de frente com a aeronave, me arremeteu muito 2016, 2017, 2018, que foi minha graduação, né? E, cara, pude entender CFM, V2500, agora a gente está recebendo muitos Pratt & Whitney, né? São 3 motores, assim, que eu tive maior contato naquele ano. Eu fiquei coisa de 1 ano e meio em motores.
Uhum. E lá eles acabam dando oportunidade para trabalhar em outras áreas. E aí também trabalhei um pouco em sistema hidráulico. Estou até hoje, né, em sistemas hidráulicos. Então, tipo assim, dei de cara com o que eu estava tanto almejando. É conhecimento, cara. É um mergulho no conhecimento. É... Conhecer a aviação. Eu, para Abrir os mim, por horizontes. mais que é pouco tempo, você fala assim, nossa, cara, é isso aqui que eu desejei para minha carreira. Foi uma experiência, foi e tá sendo uma experiência muito boa, né? Não, legal pra caramba. E para quem não conhece, o que é, o que são os sistemas que você trabalha? Tá, ó, vamos lá. Vou falar sobre Latam, tá? Latam ela separa É, em quatro áreas, tá? Porque pode ser que em outra empresa seja diferente. diferente. Então, hoje a Latam trabalha sistemas, estruturas e aviônicas. Então, eu tô aqui em sistemas. Dentro de sistemas, você vai encontrar sistema hidráulico, fly control, né? Superfície de controle. Você vai encontrar célula e você vai encontrar motores. Então, essas quatro áreas estão abrangindo sistemas. É muita coisa, tá? Se a gente for falar sobre célula, estamos falando coisa aí de 75, 80, quase 90% do avião, cara. Estamos falando de estrutura, estamos falando, putz, cara, é muita coisa. Sistema de ar-condicionado, enfim, sistema pneumático. Se você fala de motores, especificamente GMP, o grupo motopropulsor. Então, qual que é a importância lá de você tirar suas carteiras? É que quando você chegar nessa área aqui, você vai ter aquele conhecimento básico já do que é um motor, de como funciona, os princípios de funcionamento. Então, você que tem desejo de trabalhar com motor no hangar, você vai ter esse tipo de oportunidade. Sistema hidráulico, o que que eu mexo com sistema hidráulico, João? É trem de pouso, cara. É muito trem de pouso nessa vida. Você vai encontrar rodas e freios, você vai trocar trem de pouso, você vai instalar, você vai remover, você vai fazer check de sensores, você vai fazer lamp box, cara, é uma infinidade de tarefas que estão inclusas dentro do sistema hidráulicos. E aí, por último, e não menos importante, o sistema de controle de voo, né? O flight control, superfície de controle. Cara, também é uma área muito massa. Se você quer, é a parte legal, né? Fazer os testes operacionais do controle de superfície, entender o que que é o pitch, o que que é o roll, o que que é o leme, o que que é spoiler, o que que é o flap, o que que é o slat. Cara, nessa área aí você vai nadar de braçada, porque é muito legal. E Compensadores. aí, cara, então falando desse sistema, eu tenho propriedade para falar desse sistema. Aí, se você quiser saber mais sobre, fala com o Murilo sobre estrutura, Isso. mas é uma outra área. E aí a estrutura e tem aviônicos também, que é mais voltado para computadores e tal. O João, é muito legal, né? É exatamente o que a gente está falando. É um universo, assim, que você tem opções para todos os gostos, né? É vontade de trabalhar, é estudar o tempo todo. E uma coisa que eu falo muito, eu tenho um sobrinho que ele está começando na aviação agora, ele está fazendo estágio técnico. Eu falo que a melhor forma de se aprender, lógico, além do livro, além de estudar, além de se dedicar, é trabalhar. E a aviação, você, ainda mais assim, uma comercial igual você tá na TAM, offshore aqui o helicóptero assim, cara, você tem um volume de trabalho muito grande. Você tem uma sequência de repetições muito grande. E isso para o seu crescimento profissional. Quando você quer aprender, é bom demais, não é, João? Cara, é demais, é demais. Você vai entrar nisso, você vai falar assim, cara, você ouve pessoas falando assim, olha, eu tenho 10 anos. E desci uma vez o pylon. Cara, eu tenho 20 anos, eu fiz essa tarefa uma vez. Você vai ouvir muito esse tipo de É. coisa, porque é muito normal, cara. A pessoa que fala que sabe tudo, às vezes Não, não não tem sabe como. nada. É o mínimo, assim. Então, tipo assim, você fazendo todo dia um pouquinho, estudando um pouquinho, 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 você vai agregando conhecimento. E isso é maravilhoso para sua própria carreira, cara. É adesão ao conhecimento. E essa é a verdade. E aí eu saliento o que você falou. Nunca parar de estudar, cara. É ler livro, é ler manual, é estar ciente do que está acontecendo, é estar por dentro daquela situação, dos problemas que acontecem, dos acidentes que acontecem. Conforme você estuda mais sobre isso, mais você entende e é melhor para o seu próprio conhecimento. Simplesmente assim.
Não, é legal pra caramba. E assim, uma coisa que eu falo, eu aprendi desde novo isso. Quando você vai fazer uma tarefa, um exemplo aqui, uma troca de trem de pouso. Eu acho que não, é válido não só você ver o processo de troca, né? Os steps da troca da task. Mas você pegar o sistema que você está trabalhando e estudar. O que está amarrado nele, o que envolve ele, o que tem a ligação, de onde vem, para onde vai, aonde que é acionado. Normalmente, os manuais ele te dá uma explicação prévia do sistema, onde você consegue aprofundar. Então, assim, porque eu vi alguns colegas, às vezes, que pegavam assim, a troca da roda. Não, beleza, vou lá o quê? Troca, tira esse parafuso aqui, aquele ali, faz o hidráulicozinho ali e acabou. Mas não se preocupa, não se preocupava, né, com o entorno. O que que tá ali em volta da volta? Opa, tem um freio agarrado aqui. Tá no trem de pouso. Como esse sistema funciona, a hora que ele recolhe, a hora que ele. Então, assim, cara, você não para de estudar, você não para de entender, de aprender, e todo dia uma novidade, né? Todo dia vem alguém, ih, João, ó, presta atenção que isso aqui funciona assim, isso aqui faz É, assado. E tu fala assim, pô, mas eu já achei que eu já sabia tudo. é, a gente simplesmente retrocede na nossa infância nos porquê. É É, simplesmente isso. Você fala assim, cara, mas exatamente. isso aqui, por que que isso existe? Qual que é a finalidade? Qual que é a função? Se eu remover, acontece o quê? Se eu testar isso, qual que são as possibilidades? Quais são as causas? E aí você começa a se encher de porquê, observar o sistema, entender o sistema para ver se pode afetar ou não. Às vezes eu estou trabalhando em sistemas e pode afetar o cara de comandos. Isso Eu aí. posso estar trabalhando em comandos, afetar o cara de aviônica. Ou a gente está no momento de power off, cara. Jamais liga essa aeronave. Mas se eu ligar, o que acontece com essa aeronave? É bom eu perguntar, ver os avisos. Então, nessa caminhada, Direto. os porquê te ajudam muito. E é o tempo todo, e não é MRO, então, dentro de um hangar, cara, numa revisão, você tem que estar 100% ligado o tempo todo, que é o que você falou. Tem alguém com ele dando, eu falando no helicóptero, tem alguém lá mexendo no sistema de aviônico, tem outro que está lá em cima, lá no profundor, É, tem outro que está na asa, então, assim, cara, é um sistema muito grande, muito complexo, que envolve muita dedicação, muito estudo e muita atenção. comunicação, sim. Ô, João, vamos lá. E o teu sonho do FA? Conseguiu realizar nesse processo todo? Cara, sim. É? Ah, essa Conta pra foi. gente. Claro, cara, claro. Eu preciso. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu preciso Não, retroceder um pouco. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esses dias atrás, quando eu falo assim, coisa de um ano, né? Eu vinha falando com a minha esposa, eu falei assim, cara, eu tenho vontade de ir para São Paulo, cara, conhecer São Paulo, fazer uma missão. E aí eu queria compartilhar assim o que não partiu de mim, mas do que Deus fez comigo, né? Então, eu sempre tive o objetivo, sempre não, mas no momento que eu entrei na manutenção, lá no vaso de pressão, eu tive esse objetivo de tirar FA. E aí, cara, eu vinha estudando muito, já tentando entender sobre tal, 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 estuda. E aí eu fui para lá uma vez para os Estados Unidos, tentei fazer uma prova e tive que voltar, cara, porque não passei nessa primeira prova. Foi muito triste para mim naquela época. E eu falei assim, não, cara, não posso desistir, cara. Eu preciso ter essa persistência, essa resiliência de tentar, cara. E aí, cara, no próprio hangar ali, teve um cara que me ajudou muito nesse processo, o Everton. Ele falou assim, cara, a gente também tá estudando. Você não quer ir na salinha lá? A gente conversa em inglês, cara. A gente troca uma ideia. E é legal que existe pessoas, cara, que Deus coloca no seu caminho. Você vai falar assim, Uhum, nossa, cara, que legal. E esses caras aí começaram a tirar o FA, velho. Esse cara aí tirou o FA e de repente ele disparou. Eu falei assim, cara. Se ele tirou, eu também consigo, ó, fulano tirou, eu também consigo, então eu comecei a focar mais nisso e beleza. Fui lá, fiz mais umas provas e acabei passando nas escritas e agora no dia 11 de julho eu, eu fui aprovado no cheque de airframe. Onde que envolve todo esse sonho aí? No dia 24, cara, de junho,
o Everton falou assim: Você tem disponibilidade do dia 24 ao dia 30? Cara, já imaginei na minha cabeça, vou para São Paulo. Aí eu falei assim, cara, tenho disponibilidade. Quero, quero porque quero. Ele falou assim, não, mas eu tô te enviando pro País de Gales. Eu falei, País de Gales, cara? Eu falei, caramba, que legal, cara. E uma semana antes era meu cheque do FA. Então Uhum. eu pude ir para o País de Gales, estudar muito meu inglês, estudar demais, 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 e ir para os Estados Unidos fazer meu cheque prático e oral do FA. Cara, qual que foi o resumo disso tudo, cara? Eu tava pensando tão pequeno, cara, e aí acaba sendo algo tão extraordinário, né? Mais do que a gente pensa ou imagina. Eu pude estudar uma semana no Reino Unido e depois fazer o meu cheque do FA. Para mim foi o maior desafio que eu já encarei como mecânico, cara. Para mim, assim, eu cheguei no meu topo e falei assim, cara, eu consegui, mas não por mim, mas aquele que me guiou, sabe? Então, foi a trajetória mais difícil, mas tirei um peso das minhas costas que eu precisava fazer, cara. Me ensinou Realizar. muito. Não é só sobre uma prova, cara. É sobre você estar ali, cara, todo dia. É estudando, é se dedicando, é fazendo, é estudando o que a gente estava comentando muito, lendo e às vezes não posso sair, eu tenho que estudar aqui. E aí, enfim, foi nesse momento, cara, que eu cheguei e falei assim. Fiz o papel que precisava ser feito. Então, obtive a licença, inclusive já saiu no site lá, meu nome tá lá, nas Américas. Pô, legal, cara. Parabéns. Pô, E deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Você falou que ficou reprovado a primeira vez. Foi por causa do inglês ou foi na prova mesmo? foi na prova mesmo, Murilo. Eu tinha estudado muito, só que teve umas mudanças. Da mesma forma que teve umas mudanças aqui na ANAC para o FGV, teve uma mudança no PSI lá nos Estados Unidos. E Certo. aí teve algumas mudanças, alterações, né, na prova, e eu fiquei por 3% de não acertar a média, cara. Eu fiquei com sessenta e Poxa. sete e era 70. Mas isso aí, os 3% foi o que fez eu buscar atrás e ir, e não desistir, e querer. O processo, ele é árduo. O pessoal pergunta, cara, é difícil? Cara, às vezes eu não sei te responder. É tipo assim, é você sentar, estudar e falar assim, Tá. quero obter. E vamos lá, só para quem tiver à vontade, já trabalha na área e quer fazer o FA. Quais são os steps do processo? Tá, vamos lá. É, Hoje você vai encontrar quatro áreas. Então, vou começar pela primeira. Você Hum. precisa se apresentar a um inspetor, um FSDO, né, que é o Fly Standard District Office. Lá você vai apresentar quem é você, cara. Você precisa falar se você é mecânico, quais as tarefas que você fez. Com isso vai ser gerado um form. Esse form, ele é conhecido como form de 8610-2. É uma Nesse entrevista, form então, com. é uma entrevista, perfeito, é uma Legal. entrevista. O cara vai querer saber se você já fez, talvez, pode ser que seja dinâmico, tá? Não tô falando que é desse jeito Sim, sim, o sim. sketch da entrevista. Mas um exemplo aqui, você já fez uma remoção, uma instalação do NDG, já fez um service? Me fala aí sobre você, cara. Quantos anos você tem, seu nome, quantos anos você trabalha na área. Eu preciso saber. Para mim te aprovar em Airframe ou precisa te aprovar em PowerPlant, eu preciso saber pelo menos se você tem as suas carteiras no Brasil, se você já fez essas tarefas, eu preciso te entender. Então, o papel de você ir lá pela primeira vez é você falar assim, cara, sou mecânico, fiz isso, fiz assado, sou assim, trabalho em tal área, então Uhum. essa é o primeiro step. Após você ter feito isso, ele vai te aprovar ou em Airframe, ou em PowerPlant, ou em ambos. Tá? Ele pode, que foi o meu caso. Eu tinha comprovado tanto experiência em motores quanto experiência em Airframe. E aí levei essas documentações para ele e assim foi aprovado nos dois.
Beleza. Agora você precisa ir lá, uma vez que você foi aprovado, você precisa fazer as provas escrita. Agora vamos trazer para o Brasil. Aqui não temos básico, Célula e GMP. Lá vai ser praticamente as mesmas diretrizes. É General, Airframe e PowerPlant. Tá? No meu caso, até então eu fiz General e fiz Airframe. Uma vez que você fez essas três provas, você vai para o cheque prático e oral. Por que que eu fiz antes? Você precisa fazer um conjunto. General e Airframe é um conjunto. Você pode também fazer General e Power. Não tem problema nenhum, contanto que você faça esse conjunto. Não pode ser, por exemplo, Airframe e Power. Tem que ter o General integrado nisso aí. Legal. Beleza. Uma vez que você fez o cheque prático oral, you are a mechanic, e já era. Você é um mecânico. Eu fui certificado em airframe e preciso correr atrás do meu power agora. Legal. E qual é a preocupação com o nível de inglês que o candidato tem que ter? Um inglesinho meia boca Máximo. faz? Cara, não faz. Você precisa ter conhecimento íntegro do inglês. A nossa RBAC, ou conhecido também como parte CFR 65, ele exige que você saiba ler, escrever, ouvir e falar. Isso aí é uma regulamentação. Então, você falar o meia boca, ele não vai servir tanto para uma situação como essa. Você está indo lá para pedir uma certificação americana. Não dá para você chegar lá e pedir uma certificação portuguesa. Não, você não vai conseguir falar em português com o cara. Então, é necessário, pelo menos, você saber desses quatro itens que são extremamente importantes, não só nessa entrevista, tá? Estamos falando do ramo aeronáutico. Então, o Exatamente. inglês técnico, ele é importante, o inglês falado, vivido, ele também é importante. É porque tudo que rodeia a aviação tem base no inglês, né, cara? Manuais, Sim, cara, sim. treinamentos, tudo que você for fazer dentro da aviação é o inglês, cara. Não tem pra onde correr. É, mas assim, eu não sou um cara que esbanjo o inglês. Inclusive, eu fui Não, para o Reino sim. Unido, e aí toda vez que eu vou para fora, eu falo assim: eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais, porque você encontra pessoas. Se você acha que você sabe, cara, e na hora que você encontra uma pessoa lá, ainda mais britânico, cara, você fala assim: eu preciso estudar muito. É. É muito dinâmico, mas assim, você precisa tem aquele entendimento, saber o que você está fazendo, enfim, prática, norma tem que ser seguida. E até porque o Conquista tá aparecendo muita oportunidade fora do país, né, cara? Muita oportunidade de trabalho. Então, assim, cara, tá com FA, tá com inglês afiado, tirou o EASA, tá com as três carteiras. Muitos lugares agora não estão precisando nem mais de FA e de EASA. Já estão aceitando o ICAO aqui do Brasil, já tranquilo. África, Midwest, essa região toda aí. Mas se você não chegar com inglês, você vai ficar enrolado. Cara, agora pensa junto comigo. Você tem muitas aeronaves voando, isso é um significativo que você também precisa de muitos mecânicos. É, Se você exatamente. está totalmente hábil, preparado para esse tipo de oportunidade, cara, é um abraço. Você trabalhar, hoje você tem Americana, você tem Delta, você tem América, você tem a Spirit, você tem, cara, tem uma infinidade de opções. Se você for, que nem você falou da Ásia, cara, tem Qatar, tem Emirates, você pode usufruir de muitas companhias, cara. O que mais tem é companhias e que estão precisando de mecânico. Inclusive, hoje a gente está vivenciando talvez o melhor momento da aviação Exatamente. pós-pandemia, cara. A gente está voando literalmente, né? E Conquista, eu te falo assim, porque eu tenho vivenciado essa experiência fora do país e o mercado mundial descobriu o Brasil, tá? O descobrimento do Brasil na manutenção e na operação. Então, assim, a asa fixa eu não tenho muita propriedade para falar, mas no offshore, por exemplo, o que o Brasil está exportando de mecânico, cara, a galera de manutenção não é brincadeira. E, cara, É, nós cara. temos uma experiência muito forte. É. Hoje eu te falo assim que o nome do brasileiro na manutenção ele tá muito valorizado no mercado fora, tá? Tá. Eu imagino, eu imagino. E isso é bem legal. E com relação ao inglês,
o que eu falo é o seguinte, porque muitas pessoas se prendem ao inglês do manual e o inglês técnico, né? Aquela conversa de hangar, troca uma roda, troca uma bomba do motor, essas coisas triviais. Só que o problema é quando o teu chefe te chama na tua sala. É quando você tem que resolver um problema no banco. É quando o pessoal da RH quer resolver alguma coisa de papel com você. Aí é quando o teu inglês ele é colocado realmente à prova. E é o que você Então, falou. Fala assim, brother, o que que eu tô fazendo aqui? cara, ó, eu tive uma situação lá no Reino Unido que tinha um raft. Imagina uma escorregadeira dentro da aeronave, só que assim, de forma mais compacta, tá? Só para você entender. Ela tava no BIM, ela fazia propriedade da Latam. E essa situação me chamou muita atenção porque é o seguinte, o engenheiro que estava comigo falou assim, cara, nós temos que fazer esse redelivery dessa aeronave aí, e esse raft aí que está na aeronave é propriedade Latam. Você não quer ligar lá pro seu supervisor não e explicar para ele? E aí você deu esse exemplo agora, é quando você chama para a sala, cara, é quando você aperta o calo. E aí eu liguei pro meu supervisor e eu falei assim, cara, tá acontecendo isso, assado, isso, assado. Eu olhei pro engenheiro, ele falou assim, ó, fala pra ele aí, isso tudo em inglês, cara. É, Fala pra ele aí que a gente tem que enviar isso aí pra São Carlos, que não pode ficar no avião, tal, 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 tal. Eu falei assim, aí eu conversando aqui em inglês com ele e o meu supervisor ouvindo. Então, tipo assim, uma situação dessa, você tem que ser claro, conciso, passar as informações de maneira exatamente. exata. E é na hora do vamos ver, cara. E o legal de você estar fora é você arriscar. O que me ajuda muito no inglês é as viagens que eu fiz. Eu falei assim, cara, preciso pegar um trem, eu preciso comer, eu preciso voltar pro hotel, eu Migração, preciso. Imigração, cara, né? imigração ela é tudo, cara. É na hora do Sim. nervoso ali que você vai falar assim, nossa, cara, eu vou ficar nesse hotel, eu tenho tantos reais, vou ficar X dias, Tô pretendo fazendo voltar pro isso, tô indo, Brasil, isso aí, meu tô indo para hotel tal é lugar. esse. Exatamente, cara. E aí é onde você se arrisca, onde você não precisa ter medo nesse momento, porque eles são, cara, eles são coração aberto. É. Você tem que se arriscar. Você tem que se arriscar. Ponto. Né? E não pode ter vergonha, né, cara? Falando errado ou falando certo, você tem que se comunicar, você tem que se fazer entender. Lógico, tem que ir se É, corrigindo, se policiando. O que eu falo é o seguinte: você não pode ter vergonha, você não pode ter o medo de errar. Porque senão você não vai não. aprender. Se você for ficar retraído e É. esperar você falar perfeitamente para você começar a falar, você não vai falar nunca. Vai ficar Cara, enrolando. tem que tentar. Tentar é a chave do sucesso para o inglês. Diria isso. Exatamente. Não, também, ó, gente, eu não sou especialista, não tenho inglês fluente, tô aprendendo Não, muito ainda, mas nós não é assim, somos. é a vivência que você vai vendo no dia a dia, porque te pegam em certas situações que tu fala assim, cara, se eu não conheço um pouquinho, se eu não consigo entender 80, 90%, isso estou falando fora da aviação, do que o cara tá falando, eu tô enrolado. Porque às vezes o cara Cara, te trava na imigração da imigração por causa de uma bobeira, é. entendeu? Inclusive, cara, você que quer aprender inglês, cara, pega o seu amigo aí do trabalho, cara, vai na hora do almoço lá. Era isso que a gente fazia. É, Era sentar lá e falar assim, cara, me fala sobre você. Cara, existe coisa melhor do que você falar sobre a sua pessoa? Eu sou é. fulano de tal, tenho tantos anos, meu objetivo é esse, minha rotina é essa, eu acordo tal hora, eu pego o ônibus, eu almoço. E aí Isso você aí. falar de você, cara, é a melhor forma de aprender, cara. E muita gente fala assim, putz, mas eu não sei, cara, vou startar o FA, vou fazer o FA, mas nem falar inglês. Cara, quando eu era de oficina lá, eu também não nem me arriscava, mas eu coloquei como objetivo. E aí foi na trilha, foi no caminho, e assim, é tentando mesmo, é fazendo, não tem outro jeito. Conquista, é muito legal. Deixa eu te falar, aquilo que eu te falei, ó, 55 minutos já que a gente tá Nossa, de cara. conversa. Pô, Nós tem já muito vamos assunto aqui, cara. muito assunto, cara, é que eu tô te falando. Porra, aqui com mais 10, 20 perguntas aqui pra fazer. Cara, eu vou te fazer umas perguntas, vamos ter que caminhar pra parte final, senão acaba ficando muito extenso. Mas assim, ó, tá Tá. sendo muito legal o bate-papo com você, cara. Ver que é uma cabeça legal, um cara apaixonado aí que tá trazendo um conteúdo muito legal. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí, pra gente especificar mais Pô, alguns assuntos aí e legal, cara. conversar. Boa. Você já falou, mas eu vou repetir a pergunta. Tá. Dentro da aviação, desses 7 anos aí, bem trabalhados, qual foi o seu maior desafio? Cara, o desafio para mim ele é constante. Ele vive comigo.
Quando eu entrei na Latam foi um desafio, quando eu entrei na oficina ele foi um desafio, quando eu saí da oficina ele foi um desafio, quando eu cheguei no hangar ele é um desafio. Eu vivencio o desafio, mas eu vivo com um objetivo. Então o meu objetivo é qual? Eu quero chegar aonde? Então eu sempre eu traço uma meta. Cara, já fui muito contra outras pessoas que são mais experientes comigo. Cara, você tem que ficar 10 anos nessa área. Você precisa pelo menos 15 anos. Não, eu não preciso ficar 10 anos nessa área ou 15 anos nessa área. Se eu for atrás do meu objetivo, é com 7, é com 8, eu vou chegar onde eu determinei. Então, eu me inspiro, claro, em outras pessoas, aquelas que me convêm, mas eu vivencio o desafio diariamente. Muito legal, cara. Seria assim a melhor resposta que eu poderia te dar, assim. Hoje eu vivo o hoje e ponto. Amanhã eu vivo amanhã e assim por diante. Legal, cara. Parabéns. É, Conquista, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? Ah, cara, isso aí ele vai saber sem dúvida. Rony Alexandre, ele foi eu costumo dizer, cara, além do profissional, um ótimo ser humano, o Rony, ele depositou, não sei o que aquele cara viu em mim, mas ele depositou uma confiança em mim muito grande. Ele me via eu ir de bicicleta todo dia para a faculdade, essa era a verdade. Ele via eu ler um livro, rasgar o livro que ele me deu. Ele via eu na monitoria e ele viu algo diferente em mim. Cara, o cara foi meu paraninfo. O cara me Que inspirou legal, cara. demais. O cara me inspirou demais. É, eu rasgo o elogio porque, assim, ele não quer nada em troca. Ele quer formar pessoas. É isso que é legal. Quando você vê esse tipo de pessoa que quer formar pessoas, formar cidadãos, enfim, cara, é divino, cara. É você falar assim, eu acredito naquela pessoa que ela tem potencialidade de crescer, de desenvolver. Então, eu lembro que na época da faculdade, assim que eu acabei, ele falou assim: Você quer dar uma palestra aqui na Unicep? Eu falei assim, mas vou falar o quê? Ele falou assim, vai contar como que foi sua experiência, cara. Tem alunos chegando que se inspiram em você. Eu falei, nossa, cara. E aí, Legal, cara. Maurício Caruso e a professora Lídia foram as pessoas que falaram assim, ó. Vem para essa sala aqui, que hoje você vai contar a sua história. Cara, eu tenho uma foto no meu Instagram, inclusive, desse dia. Para mim foi o maior. Putz, cara, como que eu vou descrever isso? Foi o start. Foi o start. Falei assim, cara, além de aprender, eu posso ensinar. E aí, olha que coisa, cara. Inclusive, eu já linko, eu sei que a gente precisa acabar. Não, pode ficar à vontade. Eu iniciei minha pós em educação por conta desses méritos sobre ensinar. E aí caiu no meu colo essa pós-graduação. Inclusive, eu fiz com o Rafa Murta, eu fiz com a Manuele também, que são pessoas muito queridas que estão dentro da empresa hoje. E tô para finalizar, já tô no TCC. E, cara, quem depositou essas coisas foram essas pessoas, o Rafa, o Maurício, o Alexandre. Dá para contar no dedo as pessoas que falam assim. Cara, da hora. Esse cara aí pôde usufruir do conhecimento e colocar em prática e fazer acontecer. Foi muito legal, muito gratificante, assim. Lembro como se fosse hoje, assim. Cara, muito bacana, né, cara? Chega a Top. emocionar, né? Quando você vai É lembrando top, é assim, top. você vai. Não tava aqui no meu cronograma e eu acabo lembrando desse tipo de situação. São pessoas que eles sabem que estão comigo de verdade. E uma pergunta que a gente gosta muito de fazer: o que a aviação representa para você? Cara, eu assisti um podcast, que agora eu sou fã do Chão de Hangar, tá? Legal. Assisti um podcast de vocês e eu quero levar isso comigo pra sempre, cara. Não é a gente que escolhe a aviação, é a aviação que escolhe a gente, cara. E eu ouvi isso de você e eu falei assim, meu Deus, cara. Se não fosse minha mãe falar assim, vai lá ver o curso de tecnólogo e manutenção, cara.
talvez nem sei o que eu seria, qual que seria a minha profissão hoje. Parece que eu entrei naquela sala e aquilo me acolheu. Parece que eu comecei a trabalhar na manutenção e aquilo que me escolheu. Não parece que eu que escolhi estar lá, entendeu? Uhum. Então, cara, hoje a aviação ela me representa muito, muito, mas muito, 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 cara. É 7 anos, você vai falar assim, putz, o cara só tem 7 anos. Mas, cara, é o que eu tenho vivido. Pode ser que amanhã seja 10, pode ser que seja 15, mas hoje, com 7 anos, eu tenho vivido o extraordinário, cara. O extraordinário. É muito gratificante. Não, é muito legal o Conquista, porque eu costumo dizer isso, que é a aviação que te escolhe. Assim, eu vou fazer 29 anos de aviação já. Eu sou um senhor já dentro da aviação. Que é E o isso? que eu vejo de pessoas entrando, e isso aconteceu comigo, e você descobre habilidades que você jamais sonharia em fazer. Sabe? Você capacidades que tu fala assim, habilidades, capacidades que tu fala assim, cara, tu fala, não é possível. Teve alguma coisa nesse meio. Porque eu, por minha atitude, eu jamais iria procurar esse caminho de repente. Eu pego muito meu exemplo, que assim, estrutura. Estrutura, cara, tu precisa de muita criatividade, uma habilidade manual muito boa, né? Você precisa interpretação de manual, leitura. E aquilo se encaixa com você, você tem uma simbiose, parece que acontece, né? Uma simbiose que tu fala assim, cara, parece que eu fui escolhido, porque Pegou, né? te Pegou, pegou ficou. e o troço te pega assim e tu fala, cara. E hoje eu sou muito grato a Deus, a tudo que eu conquistei, a aviação, toda a minha vida, os amigos, essa oportunidade de estar aqui conversando, vendo a nova geração chegar, né? Porque assim, eu já estou na rampa de descida, né? Tá um pouquinho longe ainda, mas já estou na minha rampa de descida e vejo vocês assim, cara, decolando, né? Subindo ainda na rampa de subida. Isso é muito gratificante ver essa paixão, ver essa vontade e saber assim que a aviação continua apaixonando, continua trazendo boas pessoas. E esse projeto é uma oportunidade que a gente tem, que eu tô tendo, que o Felipe está tendo, de estar conhecendo essas histórias, de estar conversando, de estar contando. E assim, o nosso objetivo quando a gente criou esse canal foi exatamente isso: trazer essa paixão, trazer essa vontade e saber que a aviação está esperando você, que ela te escolheu e pode esperar que já já vai acontecer. Cara, que legal o projeto que vocês têm feito. Eu acho que quando você dá a oportunidade de fala, que é o que eu aprendi muito sobre essa minha pós, quando você dá esse lugar de fala para quem é um entrevistado, cara, é divino, porque aí você consegue contar sua história, é o que eu acabei de falar. Eu amo contar minha história do que eu já vivenciei. E aí, falando do termo de aviação, cara, não é só a manutenção. Cara, é a amizade que você faz, é o Exatamente. network que você conhece, é as viagens que você faz, você conhece novos lugares. Se fosse falar só de manutenção, cara, manutenção pode se considerar aí 10%, cara. Os outros, Exatamente. os outros 90, cara, tá muito ligado em outras coisas, meu. Em aprendizagem, em conversa, em network, enfim, palestras, enfim, cara, eu acredito que o papel que vocês têm feito para eu compartilhar minha história chegar em outras pessoas, isso aí não tem preço, cara. Ó, poxa, te vi lá no chão de hangar, cara. Que entrevista legal. Me incentivou a contar a minha história também. Que inclusive eu contei a minha história nos meus 7 anos para a Latam. Surgiu um e-mail lá. Falei, assim, conta a sua história. Eu Eu falei, ia te cara, perguntar isso não. agora. Eu Não, recebi. eu falei, cara, não vou contar minha história. E aí meu professor mandou uma mensagem e falou assim, cara, conta sua história, velho. Sua história é muito massa, velho. Conta lá. Aí eu falei, onde será, cara, que eu devo contar? Eu falei, conta. E aí eu fiz um vídeo contando a minha história, enfim, esse vídeo aí viralizou. Foi muito legal mesmo. Então, tipo assim, quando você conta a sua história, a gente não tá só se conversando. A gente está alcançando outras pessoas. Eu acho que Exatamente. esse papel do canal do Chão de Hangar é fanático, top, fantástico. Legal, cara. Obrigado mesmo. A gente tem. É difícil a gente conseguir conciliar, né, a vida profissional. É porque a gente tem profissional, familiar e se dedicar, porque demanda tempo, mas assim, cara, a gente faz com tanto carinho.
é tão legal. Eu falo com o Felipe, eu falo, Felipe, o network que a gente está fazendo, as amizades, porque é engraçado, cara, que a gente faz amizade. Hoje eu te falo que, assim, parece que eu trabalhei na TAM já. Já conversei com umas 7 pessoas na Mas, TAM, as 8 pessoas. A é, galera do ensino, então, o Rafael, o Murta, o Simões, o cara, Mota, Simões, cara, o uma galera. Denis, O Denis, cara, o Marquinhos, né? o Tem Marquinhos, muita cara, gente. uma galera assim, ó, muito gente boa. Eu falo com a maioria da galera que passa pelo chão de hangar, a gente fala quase todo dia, cara. A gente manda Nossa, mensagem que e legal. troca ideia e conversa, cara, e isso é muito legal. É uma, assim, não tem explicação. Fala Não um tem pouquinho, explicação. conta pra gente um pouquinho desse vídeo. Eu vi lá, cara, que fizeram uma produção muito bacana com você lá, cara. Foi um vídeo bem legal. Ai, cara, só pra vocês entenderem, então é o seguinte, a Latam lançou um e-mail, conta a sua história, conta a sua história. E que nem eu falei pra vocês, eu falei, não, cara, eu não vou contar minha história. Acho que assim, porque assim, o que acontece? Quando eu trabalho com alguém, se eu tô Aham, trabalhando hoje com você, Murilo, eu vou falar assim, Murilo, me fala da sua história. Porque eu já não te vejo mais só como Murilo. Eu sei da sua história, cara. Eu sei, isso. do que você passou, o que que você já fez. Eu conheço a sua índole, enfim. Então, com todo mundo que eu trabalho, você pode perguntar, cara. Eu falo, cara, me fala sobre você. Enfim, tive que falar sobre mim nesse vídeo. Então, eu convidei um rapaz que ele fez o meu casamento. Chama Bruno Ramos. Eu falei, Bruno, a Latam lançou essa proposta, cara. E eu tô a fim de fazer um vídeo. Você topa? Ele falou, nossa, que da hora, vamos fazer, que legal. Meu sonho é trabalhar na Latam também. Eu falei, calma, Bruno, calma, vamos fazer um vídeo, cara. Mas assim, eu tô montando meu script, eu quero falar da onde que eu comecei, o que que eu fiz, o propósito, eu quero fazer com o sentido da própria Latam, sabe? Quais são os gatilhos que a Latam traz. Então, sustentabilidade, atenção, ser atencioso, né, que é uma das guias da empresa, levar os sonhos aos seus destinos. E eu falei assim, cara, eu quero atingir essa questão de ser empático. Quero isso. Ele falou assim, beleza, João, escreve a sua história, a gente vai compilar ela e vai lançar. Eu saí de férias. Era sexta-feira, foi meu último dia, passou sábado, passou domingo, passou segunda, ele falou assim, João, tô disponível. Aí eu falei assim, beleza, eu tô de férias. Ele falou assim, eu quero uma torre de controle atrás, eu quero te gravar. Eu falei, sério, cara, torre de controle em São Carlos? O que que eu vou fazer, cara? Aí a gente foi no Hangar Zero. O Hangar Zero hoje tem algumas aeronaves de motor convencional, tem alguns helicópteros também. E aí eu falei assim, cara, vamos lá, vamos pedir permissão para ver se a gente pode gravar um vídeo ali. E aí esse vídeo ele teve duração de 2 dias, então eu gravei na terça, gravei algumas coisas ali naquele hangar zero que foi autorizado, e na quarta-feira a gente entrou de fato na Latam. É, cara, foi demais, foi demais. Aí eu pude, cara, entrar na Latam, e aí eu tive uma ideia brilhante na época, não estava no nosso escopo. Eu chamei 4 pessoas. O cara que me ensinou, Christian. O cara que, quando eu cheguei na empresa, me ensinou demais, o Léo. Eu chamei a Adriana. E aí, cara, a gente fez um grupo andando numa rua, de braço cruzado. E aquele dia lá, esse vídeo tinha como objetivo de simbolizar o dia do mecânico, que era dia Uhum. 24 de maio. E aí, cara. No compilado do vídeo, eu consegui entregar tudo que tava na minha cabeça, cara. Coloquei em papel e o Bruno falou assim: João, tá pronto o seu vídeo, você quer ver? Aí eu falei: Meu Deus do céu, quero ver. E aí ele lançou esse vídeo. Inclusive, se você entrar no perfil dele, você vai conseguir ver. É, o Melchior, que é o nosso gerente sênior da Latam, compartilhou. Enfim, eu consegui representar todos os mecânicos da Latam em um vídeo. E aí, com isso, eu ganhei uma viagem para Pirassununga, lá na Força Aérea Brasileira. Pude conhecer a parte interna, não só eu, mas outros integrantes também que fizeram o vídeo, contando das suas próprias histórias e tal.
Fomos junto e na semana seguinte eu tinha ido para o País de Gales. Cara, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. E por um simples fato, fazer o básico bem feito. E foi isso, cara. Contar, ó, vai, né, vai por mim, cara. Você que tá me assistindo. Conta a sua história. Conta a sua Exatamente. história. Tomara que você seja um entrevistado do Chão de Hangar um dia. Que Exatamente. legal. Estamos aqui esperando ansiosamente. E na aviação eu tenho uma outra frase que eu falo sempre é o seguinte: sempre tem alguém te olhando. Tem. Sempre. Tá? Entrou no Cara, lugar, começou a trabalhar, ó, sempre vai ter alguém te olhando. o maior reconhecimento que eu pude ter não era nem ter viajado, cara. Não foi ter viajado. O maior reconhecimento foi que eu tava limpando uns componentes no pallet. E aí apareceu quatro pés, bem de baixo assim, e eu fui erguendo o rosto, e aí tava na minha frente o coordenador e o supervisor com a mão esticada, falando assim, parabéns, cara. Então, é É muito legal muito mesmo. gratificante, muito, cara, muito. Nossa, eu falei, e eu não fiz pensando nisso, cara, não fiz. E os caras falaram, cara, você fez um documentário Netflix, você fez um negócio que Não, ficou não bom tá no mesmo, nosso cara. escopo, Parabéns. tá? Que legal, cara, eu achei legal, foi bacana, foi Isso bacana. aí, João. Parabéns, cara. Muito legal o bate-papo. João, para a gente dar sequência, esse nosso projeto. A gente sempre pede a indicação de dois nomes ou mais, ou se também não quiser indicar ninguém para um próximo bate-papo, zero problema. Mas se você tiver aí alguém com uma história legal aí, quiser deixar uns nomezinhos pra gente vai fazer o convite e quem sabe não tá aqui sentado junto com a gente também, trocando essa ideia, conversando um pouquinho. Vamos lá, dois nomes. Primeiro, Everton Micheletti. Por que desse cara? Eu tô ansioso para ver a entrevista desse cara. É um cara que teve à frente do projeto Boeing 787 na Latam. Ele acompanhou o retrofit e tá nas progressões aí do cheque alfa, se já não está executando, eu tô meio por fora por causa que já é uma outro Uhum. departamento, mas ele pode te falar com propriedade como que tem sido essa vinda do Boeing 787 para a Latam, no maior pátio da América Latina, aqui sobre MRO. E o segundo nome, cara, vai ser o Rodrigo Nóbrega. Esse cara aí, hoje, ele é inspetor da qualidade. É um cara que, de fato, já foi mecânico, mas ele traz consigo a sua própria história e sabe contar ela com muita propriedade e as dificuldades é, que ele passou e que ele não quer aquilo para as outras pessoas. Então, se hoje ele está te acompanhando uma tarefa, ele vai falar assim, cara, vai por esse caminho, não faz por isso, que eu acho que vai ser melhor. Não tem a intenção de te prejudicar e sim de te ensinar. Então você vê o amor daquele cara em pessoa, velho, em tentar te ajudar e falar assim, esse cara vai crescer muito. Então, dois nomes, cara, Everton e o Rodrigo, fica a minha indicação que eu tô ansioso para ver a história desses Legal. dois caras. Vamos fazer o convite aí, quem sabe já já a gente não tá com o episódio novo. João Perfeito. Conquista, ó, Vamos com cara, texto. muito obrigado, tá, pela sua participação. Assim, o Murta já tinha dado muitas recomendações e é verdade, um cara que dá pra ver que sensacional, paixão no que faz, ver que tá correndo no teu sangue a aviação. Espero que, como eu te falei, essa rampa sua de subida seja muito longa. Muito longa não, seja o tempo necessário, porque o sucesso você já alcançou dentro da aviação. Cara, continue assim, continue com essa paixão, com essa vontade. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com você, compartilhando a sua história. Obrigado, tá? Em nome do Felipe, que infelizmente acabou não podendo participar dessa entrevista aqui. E, cara, só gratidão, muito obrigado. E como eu falo sempre, mais um amigo que a gente está fazendo aqui dentro da aviação. Cara, é sobre isso. Aviação é conhecer novas pessoas. Obrigado pela oportunidade de poder contar minha história. De fato, eu também gostaria de ouvir você um dia. Vamos combinar mais coisas e Vamos sim, vamos pode, sim. cara, levarei seu contato aí comigo. Tamo junto sempre. Obrigado mesmo pela Beleza? oportunidade. Quer deixar um recado para quem está começando? Quer deixar uma mensagem para alguém?
Cara, se você ama aviação, se esse mosquitinho aí já te pegou algum dia, vai atrás, não desista, tenta, persista, resiliência, vai em frente, que é um ramo, um caminho muito legal, muito fascinante. Depois que você entra, meu irmão, Não é para mais. difícil retroceder. Isso exatamente, é só decolagem. João, brigadão, cara. Fica com Deus aí e até a próxima. Amém, cara. Fica com ele também. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.